Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Deus é bom. Amém. Em todo o tempo. É verdade. Nós vamos dar prosseguimento à nossa meditação na Palavra de Deus sobre o tema deste mês, sobre ouvir e praticar, ou ouvindo e praticando a Palavra de Deus. Uma das coisas que nós observamos inicialmente é que temas ouvindo e praticando, né? Ouvir e praticar. Aí a pergunta que surge inicialmente é: ouvir o quê? Praticar o quê? Aí em 1 Coríntios capítulo 14, versículo 10, abra sua Bíblia um instantinho. Capítulo 14, versículo 10, que nos declara, nesta primeira carta, a palavra do Senhor, ela é a razão por que nós estamos aqui nessa oportunidade. Nós fomos gerados por ela e temos que ser guiados e alimentados por ela. 14:10 da primeira carta aos Coríntios declara o seguinte: há, sem dúvida, muitos tipos de vozes no mundo, nenhum deles, contudo, sem sentido. Há muitos tipos de vozes. Na realidade, todo comando, ele parte usando-se a voz de alguém. Você, quando entra numa faculdade para fazer engenharia, você vai ouvir um professor de engenharia. Você passa numa faculdade ali 4, 5 anos, depois faz uma pós-graduação, se especializa, e quando você sair dali, você vai fazer o quê? Depois tem o seu diploma, você que já tem o seu certificado da ordem, você não vai ter seus professores de medicina, de engenharia, para depois de formado ir trabalhar como mecânico, como marinheiro. Você vai fazer trabalho de engenheiro, construir casas, pontes, estradas. Então, aquilo que você ouve, naturalmente é aquilo que você vai praticar. Você faz uma faculdade de engenharia, ouve ali professores falando sobre engenharia, ou sobre medicina, no fim você vai fazer o quê? Você vai medicar, cirurgia, você vai consultar as pessoas. Então, normalmente, a nossa atitude, ela é levada através daquilo que nós ouvimos. Ouvimos e praticamos, colocamos em prática. E Paulo está dizendo aqui que tem muitas vozes no mundo, não é? Existem vozes que estão aí falando, que estão construindo uma sociedade mais legal, habitável, né? Uma sociedade mais humana. Existem aqueles que estão orientando nossos filhos nas escolas para que sejam pessoas educadas, mas existe também a voz da televisão, da novela, do filme, existe a voz da corrupção, existe a voz mentirosa, existe a voz disso, enfim, existe a voz daquele traficante de drogas, e o elemento ouve e a tendência é praticar. Então, razão pela qual eu perguntei, ouvir o quê? Praticar o quê? Já que nós estamos aqui, nesse lugar, nós não estamos aqui para ouvir outra coisa senão a voz do Senhor, né? Agora, muitas vezes, nós podemos perfeitamente entender que existem certos recados que são dados, certas orientações que são dadas, que nós não entendemos aquilo direito, não é? Perguntamos o que foi, fala de novo, que eu não entendi. Tudo é muito bom quando a gente faz isso. Você vai observar que no prisma espiritual existe também uma progressão nesse sentido. Abra aí a sua Bíblia no livro de Samuel, 1 Samuel,
E no capítulo 3 e o versículo 6, verifique o que declara a Escritura Sagrada aí, né? 1 Samuel 3,6. Tornou o Senhor a chamar Samuel. Esse levantou, foi a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamastes. Mas ele disse: não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Aí você sabe a continuação disso, que a orientação que foi dada pelo profeta foi pelo sacerdote, que ele, quando ouvisse essa voz novamente, ele dissesse: eis-me aqui, não é? Agora, por que Samuel, ele ouviu aquela voz e correu com o profeta? Porque não estava ainda em sintonia, era uma criança, não estava em sintonia com Deus. Então a voz de Deus para ele ainda não tinha como ele entender aquilo com clareza, não é? E ele ouviu, e a voz é tão nítida como a voz humana, que ele pensou que fosse Eli que estivesse falando com ele. Então você pode observar que muitas vezes nós podemos até ouvir a voz do Senhor e talvez não entender direito. Isso é coisa que realmente acontece, mas precisamos saber como ouvir Deus falar conosco, né? E saber quando é Deus que está falando mesmo e quando não é, porque nós temos também um adversário que ele procura confundir as coisas, né? No livro de Atos dos Apóstolos, por favor, no capítulo 16, diz o seguinte, Atos capítulo 16, versículo 6. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedido pelo Espírito do Senhor de pregar a palavra na Ásia. Impedido por quem? Pelo Espírito do Senhor. Mas na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 18, declara o seguinte: por isso quisemos ir até vós, pelo menos eu, Paulo, não somente uma vez, mas duas, contudo, Satanás me barrou o caminho. Olha só como nós precisamos ter uma sintonia para saber quando é Deus que está falando ou quando é Satanás que está se interpondo. E muitas pessoas, por desconhecer isso, Satanás fala e ela pensa que aquilo vem da parte de Deus. Nós vivemos uma época de falsos profetas. Nós vivemos num tempo de pessoas que estão aí, que não têm o mínimo escrúpulo ou temor de Deus na vida, que em lugar de estar levando as pessoas para o céu, estão levando para o inferno, justamente porque são pessoas enganadas e que se tornam enganadoras. Então veja que Paulo sabia distinguir perfeitamente quando era Deus e quando era Satanás. E tem muitas pessoas que quando Deus está falando, ele diz que é o diabo. E quando é o diabo que está falando, não, Deus falou comigo. Precisamos, na realidade, estar afinado com o Espírito Santo, para não ser enganado. Ouvir o que e fazer o que, né? Isso aqui é realmente muito importante. E outra coisa, quando Deus está falando, nós precisamos também entender quando é para agir e quando não é para agir. Em 2 Samuel, capítulo 5, e o versículo 19, nos declara o seguinte, a palavra de Deus, 2 Samuel 5 e 19, olhe bem, Davi consultou o Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus, entrega-moás das mãos, respondeu-lhe o Senhor, olha, calma, vamos ver o momento certo. E no versículo 23 declara, Davi consultou o Senhor e esse respondeu, não subirás, você vai rodear por detrás e vai fazer aquele ponto estratégico, entendeu? E você sabia ouvir a voz do Senhor, quando ele diz, não é a hora, e quando é a hora, eu quero subir, e Deus chega e diz, olha, você não vai subir, você vai rodear. E quando nós compreendemos esta voz, que é Deus que está falando, que não permitimos que outras vozes venham interferir naquilo que Deus quer da minha vida, então eu vou ser bem-sucedido, eu vou ser vitorioso, porque Deus não deixa você ir numa hora que não é para ir, e também não vai deixar você ficar quando está na hora de agir.
De maneiras que Ele está pronto para nos orientar quando nós estamos aqui dizendo: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Muitas vezes nos precipitamos em algumas atitudes e não consultamos ao Senhor. Esses dias eu tive a história de uma senhora que está com 60 e poucos anos de idade. Mulher vivendo tranquila, vivendo de uma maneira tão pacífica, com a sua renda mensal, tudo muito bem, e de repente aparece um cidadão no caminho dela, mulher com 60 e poucos anos de idade, né? E foi e casou com o fulano. 2 meses depois estavam separados. E ela conversando comigo, eu somente perguntei para ela: você consultou o Senhor antes de tomar essa atitude? A irmã consultou a Deus antes de tomar essa atitude? Diz um ditado por aí que quem casa não pensa, e quem pensa não casa, né? Mas na realidade nós precisamos ser coerentes, né? E saber quando a coisa é de Deus e não é. Não é porque o meu sentimento está à flor da pele que ele vai sufocar a voz de Deus na minha vida. Vou dar um tapa na minha consciência e dizer: não, isso aqui, não, eu já tomei essa decisão e eu vou. Então nós precisamos entender que temos que ouvir, mas ouvir o que e fazer o que. Este é fundamental na nossa vida, né? Agora, nós temos da parte de Deus, na realidade, orientações importantes justamente para aprender a ouvir Deus falar. Eu queria que você abrisse no livro de Apocalipse, aí no último livro da Bíblia, e verifique aqui algumas questões que são realmente interessantes. Aqui no livro de Apocalipse existe 7 vezes Deus pedindo para você, no capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouça quem? O que o Espírito diz à igreja, às igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir? Qual é o apelo que está sendo feito aqui? Hein? Irmão, todo mundo tem orelha, mas nem todo mundo tem audição espiritual. A nossa audição, ela é tão aguçada para ouvir o que o mundo está falando, que Deus está falando e nós não estamos ouvindo, porque a voz dele está sufocada no meio de muitas vozes. Mas quando nós temos a nossa audição espiritual refinada com a vontade de Deus, irmão querido, nós passamos a ouvir a voz do Senhor, a entender Deus falar conosco. Já contei aqui para os irmãos, uma certa ocasião lá no Maranhão, quando o pastor estava à tarde repousando um pouquinho, era costume dele, depois do almoço, fazer aquela cesta, tudo muito bem. E um dia parece que ele estava assim, meio passando da hora, e a esposa dele chegou por baixo da rede, bem devagarzinho, e disse: meu servo, levanta. Aí lá da rede disse: olha, eu conheço a voz do meu senhor e conheço a voz da minha senhora, né? Quer dizer, nós precisamos saber distinguir justamente a voz de Deus. Numa profecia, por que Paulo recomenda que a profecia tem que ser analisada? Por quê? Porque o homem profetiza da carne. Satanás usa alguém e profetiza, mas Deus, ele usa a pessoa para entregar uma mensagem profética, justamente para que você tenha essa sensibilidade de saber quando é Deus que está falando, quando é o diabo que fala, ou quando é o homem. E para que você não se perca, você precisa estar com a sua audição espiritual refinada com a vontade de Deus. Existe na realidade um trunfo muito grande. Aqui, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, olha só: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aí declara: ao vencedor, aquele que ouviu, aquele que chegou ao final, aquele que foi vitorioso, não é ao derrotado, mas diz: ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida, que foi tirada do Éden, porque se Adão e Eva ao pecarem e comessem daquela árvore, até hoje ele estava vivo.
Imagine Adão hoje completando 6.000 anos de existência, com mazelas e com problemas sérios de vida, né? Com doenças e com... Imagine se arrastando, só aquela pele e osso andando aí pelo meio da rua, talvez, né? Porque se Deus não fosse misericordioso, Ele teria deixado aquela árvore no meio do Éden, mas Ele tirou. Mas esta árvore aparece agora, para quem? Ao vencedor. Aquele que ouve e pratica, dar-lhe-ei comer da árvore da vida. Então existe um prêmio para aquele que obedece a Deus e faz a sua vontade. No capítulo 2 ainda, versículo 11, mais uma vez ele apela para quem tem ouvido, ouça. Quem tem audição espiritual, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de um modo sofrerá o dano da segunda morte. O dano da segunda morte. O que é a segunda morte, irmãos? Segunda morte nada mais é do que a separação entre Deus e o homem por toda a eternidade. Jesus padeceu isso em meu lugar. Esta morte Ele sofreu por nós, quando no Calvário, levando o pecado de toda a raça humana, Ele clamou dizendo: meu Deus, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus nesse momento sofreu o dano da segunda morte, que foi a separação entre Ele e o Pai. E o vencedor que está aqui na Bíblia não sofrerá o dano desta segunda morte. Aleluia. Você vai ouvir ainda também no versículo de número 17, mais uma vez o apelo: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Aqui no versículo 17, né? Ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre esta pedrinha escrito um novo nome, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o receber. Aqui na terra, você sabe que o seu nome é Pedro, é Raimundo, é João, é Jorge, né? É Manuel. Mas isso é o cartório aqui da terra, mas lá no cartório celestial existe um novo nome. Lá eu não vou me chamar Jorge Oliveira do Vale, o nome que eu gosto, que eu dei para mim mesmo. Eu gosto desse nome, mas eu creio que lá vamos ter um nome muito melhor, porque é aquele que Deus separou para você. Amém. No cartão do céu há o seu nome escrito. Amém. Há o nome escrito na glória. Amém. Qual é o nome? É o do vencedor, aquele que ouviu, atendeu e está disposto a fazer a voz do Senhor. Amém. Então diz ainda no versículo 29, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E nesse versículo você vai observar que todos eles, existe na realidade um prêmio muito especial, justamente para aquele que for o vencedor, aquele que está disposto a fazer a vontade do Senhor. Isso aqui é altamente importante, irmão. Nós precisamos, como eu digo sempre, saiba selecionar suas companhias. É o que eu digo para os meus filhos desde criança: aprenda a selecionar com quem você anda. Ande com pessoas que vão contribuir com o seu progresso. Não ande com pessoas que vão querer te levar para o caminho errado, mas saiba selecionar. Saiba selecionar o que você encontra na internet. Saiba selecionar o programa de televisão que você está assistindo. Porque tem gente que é tipo avestruz, que sai comendo tudo que encontra pelo caminho. O que tiver, ele vai. Tempo desse, mataram um avestruz e quando for abrir o papo dele tinha até um cadeado. O avestruz, ele come o que ele encontra pelo caminho. E existe crente avestruz por aí, sabe? Que sai comendo tudo quanto é porcaria que encontra pelo meio do caminho. Mas nós temos que saber que o animal que a ave limpa, lá em Levíticos capítulo 11, é aquela que sabe comer o que ela seleciona. Você viu uma galinha, por que você come uma galinha? Porque ela sabe selecionar seu alimento, é o milho, o arroz, a coisinha, né? É aquilo que ela gosta. Mas você come um urubu? Você come um gavião? Só vai comer coisa podre, coisa morta? Não, irmão querido, nós somos aves limpas, que precisamos saber selecionar o que é bom para a nossa existência, o que vai progredir, o que vai nos trazer progresso espiritual, o que vai nos fazer crescer na graça e no conhecimento. Não é qualquer coisa que faz você crescer na graça e no conhecimento, não, mas o conhecimento da palavra.
É justamente aqui que está toda a fonte do conhecimento. Então, irmãos queridos, nós precisamos entender isso. Agora, saber o que estamos ouvindo, quem é que está falando, para que você também possa pôr em prática. Porque ouvir Deus falar, ouça o que o Espírito diz à igreja, e dar ouvido de mercador, isso não vai adiantar nada. Vamos para o livro de Mateus, capítulo 7. Observe aqui o que nos diz a palavra do Senhor ao nosso coração. Mateus, capítulo 7. E aqui declara sobre o versículo 24 em diante. Glória ao nome do Senhor. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras, irmão querido, eu vou lhe contar uma coisa. Existem homens que são celebridades do mundo, né? São verdadeiras celebridades, pessoas que já ganharam o best-seller da literatura, pessoas que escreveram livros, que esses livros terão nossos manuais nas faculdades, que estão aí, por exemplo, sendo observados por milhões de pessoas aí. Os escritos de Freud sobre psicanálise é reverenciado em tudo. Em tudo quanto é faculdade do mundo. Mas eu vou dizer para você uma coisa. Nenhum livro de Freud, de Skinner, de Spencer, de Roger, de Paulo Coelho, de Jorge Amado, nada desses livros vai acrescentar praticamente uma grama à tua vida espiritual. Mas quando você vê o salmista dizendo o seguinte: a exposição das tuas palavras, ela dá luz, ela dá entendimento. Ela dá luz, ela dá entendimento. É a Bíblia Sagrada que acrescenta sempre alguma coisa a mais no nosso progresso espiritual. Ouvir Deus falar e sabendo que é Ele que está falando, com a afinidade que você tem com Ele, com toda certeza, você vai ser bem-sucedido na vida. Diz aqui o capítulo 7, 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Nós estamos vivendo no meio de um mundo tempestuoso, irmão. Nós estamos vivendo num mundo cheio de vendavais sociais, políticos, econômicos, religiosos. Verdadeiras avalanches estão vindo por aí. Esta chuva que cai do céu, que causa desastre na natureza, ela não é tão nociva com as trombas d'água que vêm pelo meio da política, do sistema social do mundo, da religião da terra. Não. Aquilo ali causa problemas, destrói casas, derruba o patrimônio de alguém, é capaz que alguém morra. Mas estas avalanches que estão vindo aí, pelo meio dos homens que dominam esta nação e a nação da terra, isto, irmão, traz uma atrocidade muito grande, porque além de matar o espírito, leva elemento para o inferno, porque muitos estão indo atrás dessas pessoas, e é preciso você saber a voz de quem você está ouvindo e fazer o quê? O que é que nós estamos fazendo? Agora, quando você ouve Deus falar, e diz aqui a Bíblia, que aquele que ouve as minhas palavras e pratica, você não tem como errar, você não tem como falhar, você não tem como fracassar. Se você ouve Deus falar e pratica o que Ele disse, irmão querido, Ele vai até as últimas consequências. Sabe por quê? Porque Deus vela pela sua palavra para cumprir. Deus vela pela sua palavra para cumprir. Ele quer cumprir na tua vida aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele falou, aquilo que Ele diz. Ele quer cumprir na tua família, nos teus negócios, onde você estiver. Ele quer. Ouve a voz do Senhor e pratica. Não dê ouvido a vozes estranhas. Não vai querer ir atrás de lucros desonestos. Do jeito que o lucro desonesto ele entra, ele sai. E sai deixando danos.
Olha esses homens que estão aí, que corromperam esta nação, sucatearam a saúde, sucatearam a segurança e a educação, levaram, usufruíram, lanchas, carros alto modelo, do último modelo e outras coisas mais. Mas de repente o que acontece? Do jeito que entrou, começa a sair, deixando dano. Onde é que estão? Muitos deles atrás das grades. Outros sofrendo a vergonha da sociedade. Outros até sendo espoliados pela família. Nós precisamos entender que a única voz que você vai ouvir e obedecer, sem medo de errar, é a palavra de Deus. Amém. Aquele que ouve, pois, essas palavras e pratica, aí está assemelhando aquele elemento que edificou a casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Não cai, irmão querido. A gente, às vezes, ouve certas notícias, porque o diabo ele é tão nojento que aquilo que ele faz, ele mostra, né? Ele faz a nojeira dele e vem para o Brasil, gente, Cidade Alerta, e mostra o que ele está fazendo. Então, isso são coisas que até machucam a nossa alma, a nossa vida, de ver certas atrocidades que acontecem aí fora. Mas o que nós encontramos aqui, irmãos, que chuvas virão, tempestades sociais acontecerão, o mundo da política vai se tornar cada vez pior. Essa corrupção que toma conta aqui, ontem ouvindo o Papa falando, o discurso dele, que a corrupção é uma coisa nojenta, e o país que pratica corrupção é um lixo, chamou o Brasil de lata de lixo, e com razão. O que é que vai dizer o contrário? Hein? Porque infelizmente os homens que estão na frente aí, estão justamente agindo desta forma. Então nós precisamos entender que a única voz que você vai ouvir e vai obedecer e praticar, sem medo de errar, é a voz de Deus. No versículo 26, e todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Irmãos, nós não estamos aqui nestas manhãs de domingo, nós não estamos aqui nas igrejas dia de domingo ou qualquer dia da semana simplesmente para preencher banco de igreja. Nós estamos aqui porque nós temos um compromisso com Deus e Ele tem um compromisso conosco. Estamos aqui para ser edificados sobre a rocha e não sobre a areia. A obediência, a prática da palavra é justamente a edificação sobre a rocha. E o que é que nós estamos fazendo? Estamos ouvindo? Estamos. Deus está falando? Está. A parte do pastor está sendo feita? Está. E a minha está sendo feita? Eu estou praticando? Eu estou fazendo aquilo que é recomendável? É? Eu falei para vocês o caso daquela senhora lá de Goiás, uns tempos atrás, que ela foi presa porque falsificava carteira de motoristas, né? E uma fortuna tremenda, a contabilidade dela é impecável, né? Somava tudinho e lá no fim estava escrito dízimo do Senhor, dízimo do roubo. E se ouvir e não praticar o que Deus está mandando viver em santidade, come o teu pão com o suor do teu rosto, vai ter com a formiga preguiçoso. Você pode armazenar para o tempo difícil, mas faça isso com uma honestidade. Deus fala para você, Ele fala para mim, Ele fala para nós. Amém. E finalizando, versículo 27, declara: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Sendo grande a sua ruína. Irmão querido, não sejamos simplesmente ouvintes, mas sejamos praticantes. Aquilo que Deus está mandando você fazer, caminhar em pureza, caminhar em santidade, ser um bom pai de família, ser uma esposa exemplar, ser um filho que obedece. Você ouvindo essas coisas, praticando, você não tem por que temer, não tem por que ter dificuldade na vida, porque com toda certeza Deus vela pela sua palavra para cumprir. Amém? Amém. E Ele está presente aqui nesta hora. Aleluia.
justamente para abençoar o seu povo que se encontra aqui nesse momento. Você que nessa manhã de domingo deixou o aconchego da sua casa, aquele sofá bonitinho lá na sala, e veio aqui para ouvir Deus falar, você não vai sair daqui sem a recompensa dele, porque Deus, ele tem grandes coisas. Aquele que diz que ao vencedor eu darei. São 7 promessas magníficas, 7 promessas lindas que você tem ali para o vencedor. Aquele que ouve e pratica, a sua casa está sobre a rocha. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Amado Pai, nós te glorificamos por esses momentos da tua presença. O teu Espírito que está presente aqui neste lugar, continue falando em cada vida, em cada coração, Senhor. Sustenta-nos pelo teu grande poder e manifesta-te a cada um dos meus irmãos. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada lar, sobre cada família. Que possamos, na realidade, viver aquilo que pregamos e pregar aquilo que vivemos. Glória a Deus. Mas que Jesus maravilhoso é esse nosso, mas que Jesus maravilhoso é esse nosso, Ele salva, Ele cura, Ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, Ele cura, Ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. O ensaio foi bom, né? Agora vamos cantar. Mas que Jesus maravilhoso é esse nosso, Que Jesus maravilhoso é esse nosso, Ele salva, Ele cura, Ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Ele salva, Ele cura, Ele batiza também com o Espírito Santo. Amém, amém. Glória ao nome de Jesus.